Graça e paz, querido, bom dia. Programa Semeando Vida da Igreja Evangélica Semeando Família. Como é bom estarmos juntos em mais uma manhã. Acompanhe a gente nas redes sociais, no YouTube, no Facebook da igreja. Você na rádio, que Deus possa abençoar a tua vida. Pastor Márcio Bretas, que olho bonito, pastor. Bom dia, só graça o e olho paz. não, né, pastor? Ah, misericórdia. Aí apelou, é só o olho. Bom dia, pastor. Que Deus abençoe a nossa vida essa manhã. Você que nos assiste, nos ouve pela Sudoeste, que a mão de Deus esteja sobre a sua vida. Pastor Fabiano Cônsul, bom dia, graça e paz. Bom dia, graça e paz, você que está nos ouvindo. Pastor, escondeu até os olhos agora, pastor. Bom dia, que Deus possa abençoar você que está nos ouvindo pela rádio. Deus venha surpreender você todos os dias. Você que está nos assistindo através da live, que Deus abençoe você. Também queremos deixar, pastor, aqui, que nós mudamos de endereço em Araruama, estamos na Avenida Getúlio Vargas, número 1156, antes do Extra ali, após o Hortilagos, em novo endereço. Já tem ali aproximadamente 9 meses que nós estamos naquele lugar situado. E Deus fez estrategicamente essa mudança. Terra fértil, Araruama. Amados, 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 23, a gente vê aqui uma palavra interessante, né? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Na linguagem de hoje diz, a revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. Mas nesse texto que diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, a gente percebe o que é rebelião. Rebelião é rebelar-se contra alguma coisa. Então, não é a visão de que muitas pessoas têm, né? Estou vivendo uma rebelião, seja na igreja, ministério, o que for. Não é uma situação pessoal de alguém que quer fazer um motim, né? Sabotar uma situação. Porque antes disso acontecer, a pessoa que traz esse tipo de rebelião, tem gente que se rebela contra si mesmo. Tem marido se rebelando contra si, quando vai para o site pornográfico, fica se masturbando. Isso é uma rebelião. O fofoqueiro de plantão, que se rebela contra a palavra, também é uma pessoa que está se rebelando contra si mesmo. Aquele que começa a tratar o outro mal, não é? A ter atitudes de ferir, de ter ações que machucam, que ferem, também está se rebelando contra si. O outro percebe. O outro sofre. Mas por que essa pessoa que se rebela, a Bíblia diz que é como o pecado de feitiçaria? O que o feiticeiro faz? Ele vai lá, preparar tudo aquilo que ele tem que fazer, e ele atrai para si o quê? Quando ele quer fazer qualquer coisa que no mundo espiritual, normalmente, né, um trabalho, seja o que for, o que ele traz para si? Não é um demônio? Ele traz um demônio. Então ele se torna um cavalo, que é o que a gente entende, né? E aquele demônio agora ocupa a cabeça dele. Cara, toda pessoa que se rebela, seja contra alguém, contra uma instituição, ou contra si mesmo, ele atraiu para si demônio. Então o cara se rebela contra a vida financeira, e agora gasta demais. O que ele trouxe para si? Demônio. Ele se rebela naquilo que é ação com a vida, com as pessoas, com amigos. Pastor, isso é muito grave, porque a gente acha que é só um motim. Mas o cara que se rebela contra si mesmo, contra a família, a esposa se rebelando contra o marido, e por aí vai. Quando a Bíblia diz que é como o pecado de feitiçaria, porque essa pessoa está trazendo para si demônios e principados, pastor Márcio. E aí eu lembrei aqui os irmãos de José se rebelaram contra ele e contra o pai, né? Porque eles tinham ciúme e inveja do tratamento do pai com José. Se rebelaram contra José, venderam seu irmão, se rebelaram contra o pai. Né, a família dividida, a casa dividida não prospera. Uma outra situação que eu entendo, pastores, como uma rebelião, Davi estava voltando para Jerusalém, feliz da vida, trazendo a arca, dançando, adorando a Deus. A mulher dele, Mical, da janela, cara, se rebela contra o marido. Ela como um vadio dançando no meio do povo. A Bíblia diz, cara, que aquela mulher nunca teve filhos, ficou estéril daquele momento em diante, trouxe maldição para a sua vida, porque se rebelou contra alguém. Então a gente precisa Corá, Miriam, Arão, rei Uzias, se rebelar contra sacerdote e trouxe maldição para ele. É isso aí. Então a gente precisa ter cuidado, porque as pessoas, pastor, não têm noção da profundidade das suas ações. O cara age de uma forma, ele acha que... Porque, na realidade, um rebelde, ele sempre acha que ele está certo. Entendeu? Eu vou dar um exemplo. Outro dia passou uma reportagem, os presos num presídio fizeram uma rebelião.
Por quê? Porque a gente está dormindo 50 numa cela, não tem comida, não sei. Eles acham que estão certo. Podem até estar dentro daquilo que é o sistema, mas a forma de agir deles não foi correta. Quem trouxe a situação ficou pior ainda para eles, porque eles agiram daquela forma. Então, o rebelde, cara, é quando ele age da forma de rebeldia mesmo. Quem fica pior no negócio é o rebelde, cara. Entendeu? Quem fica pior é o rebelde, né, pastor Fabinho? Com certeza. Aí você pega, e muitas das vezes, pastor, esse rebelde, essa rebelião dentro dele, ele não consegue expressar em lugar nenhum. Ele não consegue trazer essa feitiçaria que não cabe em lugar nenhum. E isso vai destruindo. Aí você pega Acã, Josué 7. Acã se rebela, Também. pega a capa, pega aqueles utensílios ali e vai embora. Aí eu pergunto para você, onde que Acã ia usar aquela capa? Aonde que ele ia usar aquela capa babilônica ali no meio do povo de Israel, no meio das tribos, no meio daquela concentração? Então viola uma aliança. O rebelde, a primeira coisa que ele faz, ele viola uma aliança. Ele traz malefício para você e aqueles que estão debaixo da sua casa. Por exemplo, o marido, ele traz destruição para sua casa. A esposa traz destruição, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Então, o pecado de rebelião e feitiçaria, você vê Saul. Acabamos de ler aí. Samuel diz para ele, porventura Deus se agrada em sacrifício em desobediência? Se você voltar um versículo antes. Então, o pecado de rebelião, muitas das vezes, se manifesta naquele que não quer submeter a uma autoridade, aquele que não quer obedecer uma liderança, aquele que cumpre uma escala, ele troca a escala por conta própria. Então, existem muitos momentos e muitas coisas que acontecem no meio do povo que Deus traz uma consequência para poder revelar e expressar algo que está em oculto. Porque muitas das vezes a rebelião é permissão de Deus para que aquele mal, aquele feitiço que está na mente, aquele espírito maligno, ele seja colocado à exposição para ser expulso. E a gente vê, pastor, que as pessoas não têm essa maturidade. Na verdade, se rebela de alguma forma e acaba mudando, né? Me rebelei aqui, mas eu vou para outro lugar porque eu sou muito bom. Pois é. Ruim é as pessoas daquele lugar. O cara sempre acha que está certo. E o que acontece, cara? Olha a profundidade disso. O rebelde, ele dá a mão ao diabo. Porque Deus fala que é pior do que pecado de feitiçaria, cara. E quem que é envolvido com a feitiçaria? Então o cara, ele se aliança com o diabo. E a pessoa não se percebe, cara, e vai trazendo maldição, demônio, morte para a vida dela. Olha só quanto tempo que isso foi escrito, que Deus falou, e hoje acontece da mesma forma. O pior, pastor, é que o cara se rebela, mas ele não fica satisfeito em estar sozinho. Ele quer sempre trazer alguém. Foi isso que o diabo fez, né? Lá, falou com os anjos, botou os anjos contra Deus e trouxe 1/3 dos anjos, que se tornaram demônios. Então, existe hoje, no meio evangélico, pessoas agindo assim, cara. Ele não está satisfeito, aí ele entra esse sentimento de rebelião, mas, peraí, eu tenho que levar alguém comigo, né? E fica pelos cantos. Sambalate de Tobias, pastor, contra Neemias. Que espírito de... Contratar falsos profetas para poder paralisar uma obra do reino. Esses são os feiticeiros. Esses são aqueles que, muitas das vezes, estou contigo. Não, vamos embora, você está certo. Mas por trás o cara está louco. Olha o texto aqui, ainda em 1 Samuel 15, versículo 1. Disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu me recordei do que fez o Amaleque a Israel, como lhe opôs o caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque. Destrói totalmente tudo o que tiver. Não lhe perdoes, porém matarás desde homem até mulher, meninos até os de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Deus deu a direção, mata todo mundo. Vou te dar vitória, mas mata todo mundo. Quando Deus nos dá um comando, é para que nós possamos ter uma ação, uma atitude de obediência. Por isso que ele diz que obedecer é melhor do que sacrifício. Samuel não obedece. Aí ele volta, se encontra com Samuel, mas olha o texto aqui, versículo de número 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, não cumpriu as minhas palavras.
Então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. Aí no versículo 13, veio, pois, Samuel a Saul, veio o encontro, né, de Samuel, e Saul disse-lhe, bendito sejas tu, Senhor, cumpri a palavra. Ele vem cheio de, né, a paz do Senhor, querido, todo rebelde, aquela pessoa que tem dentro de si esse sentimento de motim, de rebelião contra si mesmo, o sistema. Ele é político, ele vem numa boa. Versículo 14, então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é estes aos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço. Samuel está dizendo assim, olha, o pecado de rebeldia, ele faz barulho. Eu estou ouvindo o pecado de rebeldia que você cometeu. Não tem um rebelde que se rebela em silêncio. O pecado de rebelião, o pecado de rebeldia faz barulho. Tem um monte de gente assistindo o programa que de repente vai entender o que eu estou dizendo aqui, onde a gente precisa de libertação. E a pessoa às vezes não entende isso, pastor Márcio. Rapaz, aí a gente não pode deixar de fora o Judas, né, cara? Ele já fazia barulho antes, pastor. O pecado dele já fazia barulho antes. A mulher foi ungir Jesus. Cara, aí chega para o outro discípulo. Que desperdício é esse, cara? Podia vender isso aí, rapaz. Dá o dinheiro para os pobres, isso aí vale muita grana. Tá vendo, cara? E Jesus não está falando nada. Olha só, gente. O cara rebelde, rapaz. Dos infernos mesmo. Entendeu? Então, e tentando, né, contaminar os outros que estavam ali. O rebelde é assim, infelizmente. Saul queria que Samuel entendesse o erro dele, a rebeldia dele. Samuel, o que tem, cara? Foi os soldados, eu peguei só um negocinho, queria que compartilhasse. Então, ele tenta te levar... Eu parei para você a oferta. Isso aí, tenta te levar pelo caminho errado dele. O que Lúcifer deve ter oferecido para os anjos? Se ofereceu para Jesus. Você entende isso, cara? Né, pastor? Não, e outra coisa, você pode perceber que ele fala assim, não, mas separei o melhor para sacrificar o Senhor, como se Deus tem prazer em algo que não lhe pertence. Então, muitas das vezes, não, irmão, estou orando por você, estou jejuando por você, mas está com um chocalho pendurado no mundo espiritual, igual uma cascavel fazendo barulho danado. Então, meu irmão, pecado de rebelião gera morte, pecado de rebelião quebra aliança, pecado de rebelião destrói família, pecado de rebelião tem afundado ministérios e pessoas não têm despertado para isso. Porque existe muitos feiticeiros no meio que têm massageado o ego de dizer, não, o senhor está certo. Bem, eu pego as palavras de Paulo, né, dizendo aqui em Atos 20, 28, e é por isso que a gente tem esse sentimento de trazer algumas verdades, não só no programa, né, mas no contexto da nossa vida. Está dizendo aqui o texto, Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos, olha, cuidem de vocês. Cuidado com aquilo que não é o cuidado de si. E de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como os pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio filho. Isso é sério, 29. Pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Não foi eu que escrevi, né? Está aqui. Se fosse eu poderia... Não, ele está tentando, mas não está escrito aqui. Cuidar de nós mesmos, cuidar do rebanho, porque chegará o tempo de lobos ferozes no meio, tentando... que não vai ter pena do rebanho. Vai chegar o tempo que alguns de nós contarão mentiras, procurando levar os irmãos para aquilo que é o favoritismo de si mesmo. Eu acho que esse tempo já chegou, né, pastor? As coisas estão acontecendo e verdadeiramente, querido, tudo que a palavra nos diz aí, revela, já está acontecendo, né? Então, cuide da tua vida, querido. Cuide da tua intimidade com Deus. Não entre por esse caminho de rebeldia, né? Não entre por esse caminho, não, porque muitas vezes não tem volta. Se você está, querido, arrependa-te hoje, né? Confesse o teu pecado e tenho certeza que Jesus vai te restaurar. Deus abençoe. Estamos chegando ao final do programa. Seja como Davi fez com Mical. A escola que você veio eu conheço. Seu pai adorava tudo quanto é tipo de religião, mas eu adoro ao Senhor. Então Davi sabe da escola. Se renda ao Senhor nessa manhã. Deus abençoe você. Obrigado pelo carinho. Deus te abençoe. A paz do Senhor.